Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre como eu consegui atingir um patrimônio de 115 mil reais investindo na Bolsa de Valores apenas com 21 anos de idade, pessoal. Isso mesmo que você ouviu. Eu invisto há 2 anos na Bolsa de Valores e consegui um patrimônio de 115 mil reais investindo através de ações, tá? E nesse vídeo, se você estava procurando um vídeo de como amplificar o seu patrimônio, você caiu no vídeo certo, porque além de eu falar as estratégias por trás que me fizeram chegar nesse patrimônio, eu ainda vou citar aí 3 ações que estão extremamente baratas, com alto potencial de valorização. Por isso que eu já recomendo que você fique comigo até o final deste vídeo, porque além de você ter acesso a um guia do segredo para acumular um patrimônio expressivo na Bolsa de Valores, eu vou te mostrar ações baratas que podem fazer você chegar na sua linha de chegada aí em um menor tempo, tá, pessoal? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que você atinja a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, em contrapartida, pessoal, já garanta a sua inscrição aí embaixo, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento, pessoal. Castiguem mesmo o dedão no like, porque quanto mais esse canal aqui crescer, mais pessoas eu vou poder impactar e atingir o meu objetivo principal, que é ver vocês libertos financeiramente. E eu estou aqui como educador financeiro de vocês para ajudar aí vocês a atingirem os seus objetivos no médio a longo prazo. E lembre-se de ativar o sininho, porque eu estou gravando aí 3 vídeos por dia e acredito que pode te proporcionar um conhecimento de extrema qualidade. Bom, pessoal, sem mais delongas então, tá? Realmente há aí mais ou menos vários vieses no mercado financeiro, né? Que fazem você se questionar se vale a pena ou não investir o seu patrimônio em ações, tá? Porque assim, pessoal, há muitos argumentos contraditórios, né? Ah, a Bolsa Brasileira é cassino, ah, não é bom, ah, o risco fiscal do governo, vários argumentos que vão fazer afastar você do mercado. E neste vídeo eu vou te mostrar que sim, faz sentido você seguir uma estratégia em ações brasileiras para quem visa o médio a longo prazo, pelos dados que eu vou proporcionar aqui para vocês. E eu consegui essa rentabilidade em apenas 2 anos, por quê? Porque eu fiz uma série de estratégias, tá? E sem mais delongas, pessoal, apresentando um pouco aqui a carteira para vocês do canal, eu tenho hoje 3 ações na minha carteira: Banco do Brasil, BR Partners e Sanepar. Então perceba que minha carteira está bastante concentrada se a gente jogar aí em óticas gerais. Até porque uma pessoa ali com 100 mil geralmente tem de 7 a 8 empresas na carteira, que para mim isso já é excessivamente diversificado, tá? Mas sim, olhando ali, para mim ali eu estou relativamente concentrado sim. Outras pessoas vão achar que eu estou extremamente concentrado e outras vão achar aí que eu estou relativamente concentrado. Então assim, pessoal, vai aí da visão de cada pessoa, né? Agora, pessoal, a primeira estratégia que eu acho que faz um diferencial extremamente elevado para que você ganhe patrimônio ao longo do tempo e aumente os seus dividendos é investimento consistente e aportes regulares. Pessoal, não tem como, tá? Se vocês acharam que eu ia falar nesse vídeo que existe uma fórmula mágica para atingir os 100 mil reais, você se enganou completamente, tá, pessoal? Então, assim, eu vou passar a realidade para vocês, até porque eu não gosto de ficar aqui inventando mentiras. E eu entendo como é frustrante na posição de vocês encontrarem educadores financeiros aleatórios na internet falando de que com apenas 100 reais você atinge 100 mil em 2 anos. Pessoal, isso não existe, tá? Não existe. Necessita de aportes um pouco maiores, pelo menos numa ordem ali de 1.000 a 2.000 reais por mês, tá? Até porque, pessoal, se a gente considerar aqui, ó, né, na calculadora de juros compostos, pessoal, se nós colocarmos aqui um aporte que seja, vai, de 2.000 por mês, vamos colocar um aporte inicial de 2.000 e que você mantenha esse aporte durante ali 2 anos. Você precisaria de uma rentabilidade de 40% ao ano para daqui 2 anos você chegasse a um patrimônio pelo menos próximo, tá? A 100 mil reais. Eu, no caso, em 2 anos atingi esse patrimônio, portanto, os meus aportes são um pouco mais substanciais, né?
Então, mas não muito. Chega ali, eu comecei aportando ali, não desde o início da minha jornada, eu comecei aportando muito pouco, tá? Comecei aportando 100, 200, 300 e fui aumentando periodicamente ao longo do tempo. Hoje ali eu aporto mais ou menos ali, né, 2.603, um aporte ali fixo, né, para que a gente utilize aqui nesse cálculo. E vamos ver qual foi a minha rentabilidade nesses últimos 2 anos que eu invisto, tá? Para ser mais exato, eu invisto ali há 2 anos e meio, né? Porque eu comecei a realizar aportes ali frequentes na bolsa em julho de 2022. Então, 2 anos e meio, 2,5 anos, né? Com ali, basicamente, 126 mil de patrimônio. Qual que é meu patrimônio atual? Está ali em 115. Então, dá para considerar, sim, que eu tive uma rentabilidade de próxima a 40% ao ano, investindo nos últimos 2 anos e meio, tá? É que o que acontece é que estamos num ciclo de baixa da Bolsa brasileira, né? Capital estrangeiro não para de sair da Bolsa, risco fiscal se acentuando aqui no Brasil, né? Aumentando fortemente, tá? Taxa de juros nas alturas, então faz com que a Bolsa e os ativos de risco caiam. Por isso que minha carteira está caindo. Se minha carteira estivesse ali com o Ibovespa a 130 mil pontos, meu patrimônio estaria próximo ali, né, ao que está aqui na calculadora, de 126 mil reais. Então, assim, pessoal, sim, eu consegui uma rentabilidade igual e próxima a 40% ao ano. Então, além de aportes regulares substanciais, você vai precisar também de uma rentabilidade diferenciada. E eu diria que a rentabilidade até importa mais do que o aporte, tá? Porque vejam só, pessoal, o aporte ele é bom. E como eu falei aqui para vocês, aportes regulares é o que importa e que você consiga manter esse aporte por um longo período. Porque não adianta, pessoal, você começar investindo 200 por mês, no outro mês você aporta 50, no outro mês 30, não adianta. Se você quer se você quer um crescimento diferenciado na sua carteira, você precisa se esforçar para manter esse aporte no longo prazo, pelo menos fixo. Aí muitos vão falar, não tem como. Pessoal, eu entendo que é difícil, eu entendo. Hoje não está fácil para ninguém. A situação brasileira está extremamente complicada, principalmente para as pessoas que têm uma classe social mais baixa. E você precisa se dedicar, trabalhar na sua empresa, né? Se empenhar aí com seus esforços para que você consiga aumentar pelo menos esse aporte a uma taxa no médio a longo prazo, tá? E aí, mantendo isso, sim, você consegue um patrimônio mais elevado. Então, eu, Pablo, sim, eu tive aportes pequenos no início da minha jornada, mas eu fui aumentando os meus aportes no médio a longo prazo. E aí, juntando com os dividendos hoje, já aporta um valor bem substancial. Às vezes vocês veem aporte aqui na carteira bem alto. Por quê? Porque eu junto o meu aporte mensal juntamente com os dividendos aí da minha carteira, que acaba gerando um aporte bem substancial no médio a longo prazo, tá? Quando você chega ali aos seus primeiros 100 mil, as coisas ficam mais fáceis, porque além do aporte do seu bolso que você vai ter, finge o Pablo aqui com 2.603, né? Com patrimônio de 100 mil, eu já vou ter 1.200 a mais, vamos supor. Então, já me traz uma expectativa de aportar ali 3.800 por mês, né? Tanto com os dividendos ali do meu bolso, quanto do aporte mensal que eu realizo na carteira. Isso já traz ali, e aí com o patrimônio ali vai de 115 mil, que é o patrimônio que eu tenho hoje, né? Colocando ali mais 2 anos no tempo, simulando que eu consiga uma rentabilidade de 25% ao ano, nem precisa ser as 40% que eu consegui, ainda assim eu dobraria meu patrimônio para quase 300 mil reais em apenas 2 anos. Então vejam só que é possível sim ter uma boa rentabilidade no médio e longo prazo e você precisa caprichar nela. Porque quanto maior a sua rentabilidade, mais barato você comprar, maior é a expectativa de você ter um ganho patrimonial elevado no longo prazo e, consequentemente, crescer, né, em muitas vezes o seu capital investido e também a sua renda, já que quando você estiver ali com os 300 mil, você já vai estar gerando uns 3 mil, 3.500 por mês. Então, você já vai estar aportando ali do seu bolso, mais os dividendos da carteira, que vão ficar retroalimentando ali o seu investimento. Então, a primeira dica aqui, pessoal, é investimento consistente e aportes regulares. E aqui engloba o quê? Aportes do seu bolso e dividendos. E aí a gente parte para o segundo tópico. Acabou saindo um pouco aqui do quadro, peço desculpas para vocês, tá? É o reinvestimento dos dividendos. Pessoal, vocês já viram como no Brasil, eu já falei para vocês em diversos vídeos aqui no canal, para quem está chegando aqui novo no canal, eu recomendo para que acessem vídeos meus anteriores. Pessoal, eu já falei diversas vezes que o reinvestimento dos dividendos é extremamente importante para o sucesso na Bolsa de Valores, porque ele representa 80 a 90% do seu retorno.
E vocês viram aqui na calculadora de juros compostos que reinvestir os proventos fazem muita diferença. Supondo que você tem um patrimônio ali que seja de R$200 mil, né? Você já vai gerar ali desse patrimônio uns R$2 mil por mês, tranquilamente com dividendos. Se você tem ali um aporte garantido de R$2 mil, você já junta ali, vamos pegar aqui a calculadora, nem precisa, né? Você já junta ali R$4 mil no mês, né? Imagina você ficar aportando ali durante 10 anos R$4 mil por mês, tá? Juntamente com seus 200 mil, que estão tirando 2 mil por mês, e mais R$2 mil do seu bolso. E aí você colocando essa aqui no 10 anos, nem que você coloque, você pode colocar uma rentabilidade ali de 15% ao ano, que foi a rentabilidade média do Ibovespa, tá? Ainda assim, você gera um patrimônio de R$1,8 milhões. Por quê? Porque você está gerando esse efeito composto no médio a longo prazo. Então, pessoal, realmente é impressionante aqui o efeito que traz em investimentos que te proporcionam juros compostos, tá? E aí, pessoal, a gente entra aqui no terceiro tópico, que poucas pessoas acabam abordando, que é o quê? O controle de gastos. Eu, Pablo, por exemplo, controlo meus gastos, né? Não tem como, porque vamos supor que você tem uma renda, simulando ali, tá? Tô pegando uma renda qualquer, depende da realidade de cada um. Você tem uma renda de 6 mil por mês, vamos supor, do seu trabalho, você é formado, administração, alguma coisa aí, e você ganha 6 mil por mês. Se você tem um gasto, se você tem um superávit, ou seja, você gasta ali por mês com a sua sobrevivência e sobra para você ali R$1.000 para investir por mês, tá? Você já consegue implementar esses R$1.000 na sua carteira de investimentos. Agora tem pessoas que estão no negativo, com dívidas. Então, eu diria que se você não controlar os seus gastos em primeira instância, você não vai conseguir investir a longo prazo e com sucesso, pessoal. Então, assim, em primeiro de todos, antes de reinvestir o provento, esse aqui, inclusive, deveria ser o primeiro pilar, tá? Deveria ser o primeiro pilar aqui nessa lista. Controle de gastos, pessoal, porque isso aqui, se você não controlar, não tiver educação financeira com o seu dinheiro, você não vai conseguir investir no médio a longo prazo, tá? E aí, a última dica aqui do canal, para que depois a gente já entre nas ações baratas, para você que ficou comigo até o meio do vídeo, eu quero te parabenizar, tá? Bom, investir em ativos de risco para amplificar a rentabilidade. Pablo, que raios é ativos de risco? Eu sei, para pessoas novas aqui no canal pode parecer difícil. É, no caso, ações ou criptomoedas, tá? Ações ou cripto. Por quê? Porque são ativos com um potencial de rentabilidade mais elevado do que ativos mais tradicionalistas, como fundos imobiliários e renda fixa, tá? Que são ali ativos ali para tirar uma estabilidade. Geralmente esses tipos de ativos e nas ações, inclusive, você consegue aliar estabilidade com bom potencial de rentabilidade no médio e longo prazo, né? Com o conhecimento correto, você consegue ali multiplicar o seu capital e também ter uma perspectiva de renda atrativa. Eu diria que só com ações, tá? Ações você consegue os dois, tanto valorização como renda na sua carteira, e cripto você só consegue valorização. Você não consegue renda com cripto porque criptomoeda não paga dividendos, né? Isso aqui é basicamente óbvio, tá, pessoal? Mas vocês devem estar se perguntando agora, tá bom, Pablo, investir em ações ou cripto, mas que premissas eu preciso adotar para investir em ações de forma coerente? Aí eu vou pegar aqui uma ação de exemplo para vocês, que inclusive está na minha carteira, o Banco do Brasil. Precisa passar por 3 filtros iniciais, na verdade 4. Primeiro, análise setorial. Aqui no Brasil, a economia é extremamente estável, tá? Temos ali ciclo macroeconômicos, questões geopolíticas que acabam afetando o mercado e em geral tudo, tá? O que acontece, pessoal, é o seguinte, é que você precisa de empresas com alta barreira de entrada, baixa concorrência, tá? Principalmente aqui no Brasil, que a economia acaba sendo bem cíclica. Empresas de setores resilientes, por exemplo, bancos é um setor resiliente, todo mundo precisa de bancos no seu dia a dia, tá? E os bancos, eles lucram independente do cenário macroeconômico. Acontece alta de juros, eles ganham no seu resultado financeiro, porque eles têm dinheiro aplicado na renda fixa semelhante a uma seguradora. E na baixa de juros, isso aí acaba amplificando o crédito e faz com que clientes contratem mais serviços de empréstimos. Então o banco ele ganha em qualquer cenário e você já pode ali pensar que é uma empresa, uma ação elegível para sua carteira. Segundo pilar, esse aqui é o primeiro, tá? O segundo pilar é se é uma empresa boa pagadora de dividendos, tá? Porque, pessoal, o dividendo aqui no Brasil, ele representa 80% do seu retorno. Por exemplo, hoje o Banco do Brasil está com uma perspectiva de lucro de 37 bilhões de reais para os próximos 12 meses, tá? Se nós dividirmos aqui pela quantidade de ações, nós filtramos o famoso lucro por ação, que é de 6,45, tá? Ou pelo menos ali o projetivo. Multiplicado, né,
pelo payout que o Banco do Brasil paga, podemos ali ter em mente que ele poderia pagar R$ 2,70 por cada ação, tá? 2,70 dividido ali por 24,17 nos proporciona ali um dividendo de 11,2% na cotação atual. Então você já consegue prever que o Banco do Brasil pode pagar 11% de forma líquida para você apenas em dividendos. Então você já pode colocar ali na sua calculadora de que só com o Banco do Brasil você consegue uma rentabilidade de 11,21% ao ano de forma tranquila, tá? E aí finge que, ó, se o Banco do Brasil ficar pagando 11% ao ano com esses aportes aqui, você já gera ali 1,4 milhão apenas com os proventos que ele está pagando hoje numa lupa de 10 anos para quem tem 200 mil investido. Portanto, aí é que mora outra questão. Tem dois fatores que as ações acabam superando a renda fixa. Primeiro ponto, o Banco do Brasil é uma empresa boa, reporta uma rentabilidade via ROI extremamente alta, é um banco que tem um retorno sobre ativos muito bom e também opera com números saudáveis. Logo, a gente pode ver aí também o potencial de crescimento de lucros. Por exemplo, daqui a 5, 10 anos, o Banco do Brasil pode ter dobrado o seu lucro, inclusive o seu dividendo pode também ter dobrado na mesma proporção. Até porque os lucros de Banco do Brasil crescem a uma taxa de 6 a 8% ao ano de forma normal. Isso é porque está excepcional, então ele tem crescido ali 11% ao ano. Logo, se formos na calculadora de juros compostos, podemos presumir o seguinte, tá? Se o Banco do Brasil ele reporta ali um lucro, opa pessoal, saiu aqui, vamos voltar novamente, tá? Se o Banco do Brasil ele reporta um lucro ali mais ou menos de 39 a 37 bilhões, tá? Vamos colocar 37 aqui bilhões, né? Colocando aqui 370 milhões, 37 bilhões ali por ano. Se o banco crescer o seu lucro a 6% ao ano, no cenário mais pessimista, porque empresas mais maduras, elas crescem ali 6% ao ano, small caps crescimentos mais altos, né? Colocando ali num período de aproximadamente 10 anos, tá? Consequentemente, podemos presumir que o lucro do Banco do Brasil daqui a 10 anos será ali de 66,2 bilhões por ano se ele crescer 6% ao ano, tá? Isso dá ali 100% de crescimento. Com o lucro de 66 bilhões de Banco do Brasil, com a cotação ali, com a quantidade de ações que ele tem hoje, de 5,73 bi, isso nos dá 11,51 de LPA multiplicado pelo payout. Se ele aumentar o payout, vamos supor que ele pague ali uns 50% no futuro próximo, até porque a probabilidade dele ter um excesso de capital é bastante elevada. Podemos ali ter um provento de 5,75. Para quem está comprando nesse preço, se o banco continuar crescendo 6% ao ano, pode ter um provento daqui a 10 anos de 23,8%. E aí é que entra a lógica do famoso dividend yield on cost. Para quem está comprando barato, lá no futuro terá um dividendo muito superior ao da cotação que está comprando agora, o que pode superar qualquer tipo de renda fixa e bater facilmente no médio e longo prazo. Fora que também existe outro fator que pode te proporcionar uma rentabilidade bem elevada no mercado também, tá? A ação está barata. Banco do Brasil, isso daqui é uma das premissas que você precisa identificar. Se a ação está sendo negociada abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, abaixo do seu valor real, tá? Banco do Brasil, por exemplo, ó, tem um VPA de 31,53, pessoal. Se a gente dividir aqui pela cotação que ele está agora de 24,11, então 31,53 dividido por 24,11, só para Banco do Brasil chegar no seu valor patrimonial, ele já precisaria se valorizar 30%, tá? E se nós usarmos aqui a precificação justa de Benjamin Graham na empresa, né, o Banco do Brasil poderia se valorizar em um mercado mais aquecido aproximadamente até R$ 67,00, que frente à cotação que ele está agora, isso nos proporciona um potencial de valorização de aproximadamente 179%. Perceba que em mercados de alta, o Banco do Brasil já foi precificado a 10 vezes lucro. Então ele chegar no preço justo não seria nada de outro mundo, tá? Agora, com ações, você tem essas três expectativas: crescimento de dividendos a longo prazo, dividendos que já está pagando no curto prazo, que já vai tirar retorno e você vai reinvestir, e valorização. Aliando esses três componentes que as ações proporcionam no médio e longo prazo, aí sim a sua rentabilidade tende a ser fantástica. Por isso que vemos investidores superando rentabilidade de 30%, 40%, 25%. Aí depende do preço que você compra naquele momento, tá? De qualquer forma, é possível sim conseguir uma rentabilidade boa com ações brasileiras. Basta ter paciência e comprar quando ninguém quer comprar. E claro, tem outras duas empresas aqui que eu ia citar,
que são extremamente baratas, que aí a gente já parte para uma outra premissa aqui no vídeo, investir em small caps, empresas de menor capitalização. Por quê? Porque essas empresas, elas têm um potencial de crescimento maior. Isso é óbvio. Por exemplo, o BR Partners aqui é um banco de investimento que não tem atividade de crédito, então ele já não tem risco de crédito em sua composição. Bom, quanto que essa small cap cresceu o lucro nos últimos anos, tá? Desde o seu IPO, ela cresceu o seu lucro, se a gente colocar aqui numa ótica anual, cresceu ali de 22 milhões para ali 194 milhões. É possível presumir que ela pode crescer facilmente de 15 a 20% ao ano de forma fácil. Se nós formos aqui na calculadora de juros compostos, 200 milhões, que é o lucro atual da empresa, que ela cresça ali 20% ao ano de forma sustentável durante 5 anos, é possível presumir que daqui 5 anos BR Partners pode estar reportando lucro de quase 500 milhões por ano. E aí, olha só a perspectiva de longo prazo. Já no curto prazo, se a gente utilizar aqui o inverso do PL, para que a gente não tenha que pegar ali o lucro atual, dividir pela quantidade de ações, fazer todo aquele passo a passo e ficar ocupando aqui o tempo de vocês, tá? Utilizem o indicador de inverso do preço sobre lucro. 1 dividido por 7,9, tá? Hoje ali o payout da empresa está em torno de 70%, logo podemos presumir um dividendo de 9,8% ao ano. Agora, imaginem que num futuro próximo, o lucro da BR Partners, com um crescimento de 20% ao ano, como ela tem passado, ela tem proporcionado aqui no curto prazo, imagine essa empresa replica esse crescimento novamente. Supondo que ela possa lucrar ali quase 500 milhões, vamos arredondar aqui para 500 milhões, para ser mais exatos, 500 mil, e vamos dividir pela quantidade de ações da empresa, que fica ali em 114 milhões, podemos ter um LPA futuro de 4,38. 4,38 vezes 70% de payout, se a empresa mantiver esse pagamento, ela pode pagar R$ 3,00 por ação no futuro próximo, e para quem está comprando nesse preço, se a empresa crescer 20% ao ano, pode gerar 23,3% de yield no futuro, né? E também a ação pode se valorizar, dado de que se o mercado pagar o mesmo PL, nem precisa ser o PL histórico da empresa, mas o mesmo PL que ela está cotada hoje, com a empresa lucrando 500 milhões, ela pode ser cotada ali por um valor de mercado de 3,5 bi, que ainda seria uma small cap, tá? E dividir ali pela quantidade de ações nos daria uma cotação de R$ 30,00, que dividido por 13,14, com o crescimento de lucros, a ação poderia valorizar 133% se ela continuar crescendo 20% ao ano. Isso no cenário conservador, até porque no cenário atual ela já se encontra descontada. O mercado paga na média dela mais ou menos ali 11 vezes lucro, tá? Se o mercado voltar a pagar a sua média, teríamos uma cotação de 19,29, que sobre a cotação atual nos daria um potencial de valorização ali para o médio prazo de aproximadamente 46,86%. Então perceba que a vantagem de se investir em empresas menores tem sim as suas vantagens, que é ter ali uma expectativa de crescimento mais elevada. E aí você pode ter ganho de capital na sua carteira e também ter ali uma probabilidade de proventos mais elevadas, que é o caso atual de BR Partners. Para uma empresa que reporta números de 48% de margem líquida, quase 23% de ROI, eu acho que sim, é uma boa oportunidade. Claro que nada se trata de recomendação. E aí entra aqui num outro pilar da nossa estratégia, que é o quê, né? Acreditar no longo prazo, pessoal, em empresas boas, tá? Porque não adianta você acreditar em empresas ruins. E aí sim sua rentabilidade tende a crescer bastante no médio a longo prazo. E aí, partindo aqui para a última ação da lista, e para você que ficou até o final do vídeo, essa é a ação que tem o maior potencial, ao meu ver. Era o Banco do Brasil, a princípio, mas a Sanepar eu quis aqui dar uma diferenciada no vídeo, porque ela tem também um potencial muito, muito bom, tá, pessoal? Primeiro que a Sanepar está descontada hoje já pelos múltiplos atuais, tá? Ela pode não estar pagando altos dividendos na cotação atual, portanto, ela tem um valor oculto, tanto para quem olha para o médio prazo e para quem olha para o longo prazo. A indenização que ela tem para receber, tá? De 3,9 bi. Isso aqui pode gerar um provento extraordinário para a Sanepar a uma ordem extremamente alta, ou seja, 46% de yield de uma tacada só, o que já pode tirar uma rentabilidade bem expressiva. Fora que a ação está descontada. Se eu jogar aqui o preço justo na Sanepar, né, 22,5 vezes o LPA vezes o VPA atual, nem estou considerando o VPA de indenização, temos ali um preço justo de 12,54. Se a ação fosse cotada hoje pela sua precificação justa, ela precisaria se valorizar no mínimo, pessoal, no mínimo 123%, tá? Detalhe que se ela pegar essa indenização e não optar pagar proventos, também geraria valor para o acionista, porque ela ia reter este valor
no patrimônio líquido. E se ela retesse esse valor no patrimônio líquido, nós teríamos ali um novo VPA, se a gente subtrair aqui pela quantidade de ações, de 9,57, o que deixaria a ação num preço sobre valor patrimonial, se nós considerarmos aqui 9,57, de 0,58, fazendo com que a ação pudesse subir uns 50% tranquilamente para chegar no seu patamar de uma vezes valor patrimonial, né? Então, pessoal, por isso que eu acho que Sanepar se encontra barata, e para uma empresa que cresce os mesmos 6% ao ano, de forma, por ser uma small cap, crescer 6% ao ano, que o setor de saneamento já é bastante grande aqui no Brasil, já tem ali uma fatia de mercado mais alta, então fica difícil uma empresa de saneamento ter um crescimento tão rápido. Mas um crescimento de 6% ao ano é um bom crescimento, né? E se nós colocarmos aqui na calculadora, hoje Sanepar tem ali um lucro de 1 bilhão por ano, tá? 1 bilhão por ano em sua média. Se ela crescer 6% ao ano durante 10 anos, vamos supor, ela pode daqui 10 anos estar tendo um lucro de 1,7 bilhão, tá? O que pode fazer com que a empresa pague um provento maior no longo prazo. Sendo ali um pouco otimista, ela pode crescer 10% ao ano, mas eu acho improvável, porque o setor de saneamento, pessoal, acaba crescendo um pouco menos, tá? Mas pode crescer. Até porque se a gente pegar aqui Sanepar e colocar o gráfico de crescimento de lucros, olha só, num passado, ela reportava um lucro de 421 milhões de reais. 10 anos depois, ela reporta um lucro de 1,5 bi. Então perceba que aqui o crescimento é menos acelerado. E colocar aqui 420 milhões na calculadora de juros compostos para ver qual que foi o crescimento ali, né, de Sanepar ao longo de 10 anos. Ela conseguiu sim um crescimento de 10% ao ano. Então, é possível que cresça 10% ao ano e no futuro próximo termos um provento mais elevado e também uma possível valorização nas cotações. Portanto, o setor de saneamento no Brasil eu acredito que é o que menos cresce, tá? Até o setor bancário tem ali um crescimento mais elevado, que fica ali de 11 a 12% ao ano. Mais small caps podem crescer mais. Olha aqui BR Partners, por exemplo, né? Tem um crescimento de lucratividade que chega a 20% ao ano, pessoal. É algo aqui surreal, né? Para a empresa ter saltado o seu lucro ali, né, de 22 milhões para essa faixa, ela pode crescer isso. Claro que conforme ela for crescendo, essa porcentagem tende a diminuir. Mas o que importa é que no longo prazo as empresas gerem valor. Não interessa se ela vai crescer menos ou mais. O que importa é que ela te proporcione geração de valor no médio a longo prazo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!